Aqui no coração da nossa galáxia, a 7 bilhões de anos-luz, algo se move. Não é uma estrela nem um planeta. É um objeto que desafiou a gravidade de outra estrela, cruzou a vastidão do espaço interestelar e, ao chegar, obrigou a maior agência espacial do mundo, a NASA, a ativar seu protocolo de defesa planetária. O medo não é de colisão, mas de revelação. 3I Atlas. Este é o nosso visitante interestelar, o terceiro objeto de fora da nossa vizinhança estelar já detectado. O primeiro, o Oumuamua, era estranho por seu formato alongado. O segundo, 2I Borisov, era estranho por ser normal demais. Mas o 3I Atlas se tornou rapidamente a nossa melhor oportunidade para estudar um objeto genuinamente estranho. O que o 3I Atlas traz não é apenas poeira cósmica, é um mistério com 7 bilhões de anos de idade. Nossa estrela, o Sol, tem apenas 4,6 bilhões de anos. Este objeto vindo de fora, de uma região que pode ter o dobro da idade do nosso próprio sistema, é uma cápsula do tempo. Um pedaço de um sistema solar distante, carregando a assinatura de um evento cósmico ancestral. Desde sua detecção em 1º de julho de 2025, a velocidade do 3I Atlas não deixou dúvidas. Ele está em uma trajetória hiperbólica. Ele não será capturado pela gravidade solar. Ele está atravessando nosso sistema em altíssima velocidade. 61 km por segundo, o equivalente a mais de 216 mil km por hora. Para ter uma noção, isso é 35 vezes mais rápido que um foguete em seu primeiro estágio de lançamento. Seu núcleo rochoso, estimado em 5,6 quilômetros de diâmetro, com uma massa mínima de 33 bilhões de toneladas, é um peso pesado. É por isso que a NASA e a União Astronômica Internacional convocaram um treinamento global entre 27 de novembro de 2025 e 27 de janeiro de 2026. Não por perigo, o ponto mais próximo da Terra é de 270 milhões de quilômetros, uma oportunidade única para coletar dados em larga escala. O físico Avi Loeb sugeriu que, ao passar por trás do Sol, o 3I Atlas poderia usar a energia gravitacional do Sol para desacelerar e alterar sua rota. Se ele fizesse uma trajetória antinatural, algo só possível para um objeto artificial. Loeb, que atribuiu uma chance de 40% do objeto ser uma nave alienígena, alertou que este é o cenário de baixa probabilidade com enormes implicações para a humanidade. O palco estava montado. O mundo esperava para ver o que aconteceria ao cometa mais famoso do século XXI, quando ele finalmente se aproximasse de nossa estrela. Nos meses que se seguiram à descoberta, telescópios de ponta, incluindo o Hubble e o James Webb, voltaram seus olhos para o 3I Atlas. A ciência esperava uma confirmação dos modelos de sublimação. O que encontraram, porém, desafiou todos os modelos convencionais de comportamento orbital. A primeira quebra de paradigma veio da química exótica. A análise do JWST desmembrou a luz do objeto em um espectro. O resultado foi estarrecedor. A coma estava dominada por dióxido de carbono com uma proporção de 8:1 em relação à água. Isto é 16 vezes mais CO2 do que a proporção esperada em um cometa médio. O objeto tinha que ter se formado em um sistema estelar com matérias-primas muito diferentes das nossas. Para complicar, a sublimação havia começado além da órbita de Júpiter. Cometas típicos de gelo de água não ficam quentes o suficiente para sublimar e desenvolver sua coma até se aproximarem do cinturão de asteroides. O 3I Atlas era uma anomalia em sua natureza, ativo muito mais cedo. Mas o verdadeiro mistério estava nos metais. O Very Large Telescope, no Chile, detectou o metal níquel em sua coma. Mas aqui está a anomalia extraordinária. O níquel estava em sua forma quase pura, sem as proporções usuais de seu parceiro cósmico, o ferro.
Ferro e níquel são forjados juntos nas supernovas, mas aqui o níquel aparecia sozinho. A única vez que observamos isso é quando nós, humanos, separamos propositalmente os dois metais em um processo industrial. Essa combinação de estrutura física incomum e composição química extraordinária levou a NASA a classificar o caso como inexplicável. O objeto não apenas tinha uma química impossível, ele tinha um comportamento impossível. Inicialmente, o Atlas não exibia a cauda típica de um cometa. Em seguida, desenvolveu uma anticauda, uma projeção de material apontando para o Sol. Engenheiros da NASA explicaram que grãos de gelo maiores, ejetados pela sublimação, eram muito pesados para serem empurrados pela pressão da radiação, formando uma linha de neve em direção ao Sol. Mas em 7 de setembro de 2025, o James Webb capturou a imagem mais intrigante. A cauda havia se transformado em um feixe verde pulsante, quase um neon. Os cientistas notaram que a cauda não era apenas uma descarga de energia, ela pulsava em um ritmo preciso, com pulsações exatas a cada 43 segundos. Outras observações registraram pulsações a cada 232 segundos. Esse ritmo era preciso demais para ser aleatório. Não era o vapor lento e aleatório de um pedaço de gelo. Era um segundo batimento cardíaco escondido. Para o Dr. Loeb, a imagem era a prova de que o Atlas estava sendo ativamente guiado. Ele declarou que o brilho verde era a assinatura de carbono ionizado e cianeto sob um campo elétrico extremamente forte. Uma combinação ideal para um motor de plasma de alta eficiência. Segundo Loeb, o motor deveria ser alimentado por um reator nuclear compacto. Diante da avalanche de evidências impossíveis, a comunidade científica se dividiu. Loeb mantinha sua aposta. Uma nave exploradora ativando uma camada de proteção para bloquear a radiação. Mas a linha de razão científica, defendida pela ESA, insistia na navalha de Occam. O 3I Atlas é incomum, a idade é incomum, a velocidade é incomum e o excesso de CO2 é incomum. Mas isso não justifica uma explicação extraordinária. Quando o 3I Atlas fez sua máxima aproximação de Marte 193, a NASA estava em shutdown. Seus servidores e painéis de missão ficaram fora do ar. Em um momento crítico, a infraestrutura científica do planeta falhou. Para a comunidade, isso era, no mínimo, curioso. Neste vácuo de informações, os olhos do mundo se voltaram para observadores independentes e para a ESA. Foi assim que, nos dados da câmera Navcam a bordo do rover Perseverance, em Marte, uma usuária notou um rastro luminoso. O traço cortava o céu marciano. Ele não seguia o movimento natural das estrelas. A trajetória e a velocidade batiam de forma inquietante com as coordenadas do 3I Atlas. Era, potencialmente, a primeira vez na história que um objeto interestelar era visto cruzando o céu de outro planeta. Ele atingiu o periélio em 29 de outubro e agora está em rota de saída do Sistema Solar, seguindo em direção a Júpiter. Apesar do silêncio da NASA, a ESA e outras agências mobilizaram suas missões. Devido ao bloqueio solar das transmissões, os dados de maior resolução só chegarão à Terra em fevereiro de 2026. A nossa última esperança é a sonda Europa Clipper, da NASA. Atualmente em órbita de Júpiter, um encontro que, se bem sucedido, pode revelar o mistério de sua estrutura metálica e a origem de seu magnetismo. O 3I Atlas é uma síntese de anomalias. Ele nos obrigou a encarar o fato de que, pela primeira vez na história, observamos um objeto cuja assinatura óptica e energética não se encaixa em nenhum modelo natural conhecido. Este fragmento de 7 bilhões de anos, esta cápsula do tempo cósmica, exige que a ciência faça o que é mais difícil:
redesenhar teorias inteiras. O objeto está partindo, mas o que ele deixou para trás mudará para sempre o que pensamos sobre o espaço entre as estrelas. A comunidade científica estará em alerta até que os dados de fevereiro de 2026 cheguem. Afinal, o que realmente é o 3I Atlas? Um cometa exótico com uma química que mal começamos a entender. Um artefato de uma civilização antiga? Ou algo que ainda não temos nome para descrever? O 3I Atlas está partindo, mas o debate sobre sua natureza está apenas começando. Deixe nos comentários a sua opinião e nunca pare de investigar. Até breve.